Davi orou um dia pedindo assim, para que ele conhecesse o seu fim. Está no Salmo 39, verso de número 4. Imagina Davi orando: ajuda-me, ó Deus, a conhecer o meu fim. Gente, isso não significa que Davi queria saber de modo antecipado sobre o fim de seus dias. Mas, na verdade, ele queria saber o que cada um de nós, sim, o que cada um pode também buscar saber. A gente só vai conhecer o começo de certas coisas, sabe quando? Quando a gente necessariamente procurar saber e viver o fim de outras coisas. Muita coisa, irmão, viu, irmã? Muita coisa nunca começa pelo fato, sabe do quê? De outras nunca terminarem. Presta atenção. Se não terminasse o tempo lá do casulo, nunca começaria o quê? O tempo da borboleta. Uma coisa importante, conhecer o fim, sabe, é mais que saber de como realmente estão as coisas, mas tomar atitudes que favoreçam o início de novas etapas na nossa vida. E você? Quais fins você acha que precisa dar a determinadas coisas na sua vida? Lembre-se, o começo do pé de milho depende do fim da semente, do grão. Esse fim, ele fala do preço, gente, fala do esforço, da dedicação, do compromisso. O fim da preguiça é quase sempre o início de grandes e maravilhosas conquistas, não é? O fim do mau humor sempre redunda, sabe no quê? No começo, naquele começo que inspira, que capacita, que renova. Quanta coisa você sabe que precisa realmente acabar na sua vida para que venham novos começos, novas iniciativas, coisas que vão trazer frutos que você chama de prosperidade, de riqueza, de bem-estar e tantos outros adjetivos aí que você queira colocar nesse momento. Tem coisa, gente, que se não tiver o fim na vida, pode ser o fim da vida. Misericórdia, hein? Porque às vezes tem um problema lá no carrapato do boi. E se não colocar o fim no carrapato do boi, poderá ser o fim do boi do carrapato. Esses dias eu contei aqui, né, daquela família que só tinha uma vaquinha, e tudo estava em torno daquela vaquinha, até que um dia a mesma caiu num precipício e morreu. Vem a pergunta: e agora? O que será da família? Coitadinha, vai morrer, judiação. Vão passar muitas privações, muitas necessidades. Muito pelo contrário. Aquela família prosperou, ficou milionária. Depois de certo tempo estava irreconhecível. Tinha do bom, tinha do melhor. Por quê? Por quê? Por quê? O fim da vaca significou o começo de um grande rebanho que logo trouxe o frigorífico e não parou mais o progresso. Ei você, o fim de um Cristo na cruz representou, sabe o quê? O começo de um Salvador eterno, presente, poderoso. Jesus falou: olha, se eu não for, o Espírito Santo não virá, mostrando da importância, da exigência de certos começos e de determinados acontecimentos. Eu sempre digo, se você quer o que você nunca teve, você precisa fazer o que você nunca fez.
porque o dar é de Deus, mas o possuir é nosso. E preste atenção, tem valores que precisam realmente ir, pois se não forem, outros nunca virão. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, como está lá no livro de Romanos, capítulo 8, 28. Quantas descobertas vieram depois que se decretou o fim de determinadas fontes. O fim de alguns recursos podem representar o começo do quê? Presta atenção, de grandes possibilidades. Eu gosto de pensar, em Cortés, que foi um grande conquistador, mais ou menos ali do século XV, XVI. Em uma de suas conquistas, eu estava lendo, ele decretou, sabe o quê? O fim das embarcações, porque o pessoal chegou na praia, estava descendo para guerrear, visando conquistar aquela terra, mas olhando para as embarcações, olhando para as possibilidades, olhando para as pseudo-vaquinhas. E quando o grande general percebeu isso, sabe o que ele determinou? O seguinte: toquem fogo nessas caravelas, isso, destruam essas embarcações. Sabe o que aconteceu? Quando seus homens perceberam que as possibilidades de volta estavam acabadas, decidiram lutar. Agora a ordem é vencer ou vencer. E a conquista foi muito grande. E se ele não tivesse isso, ou se não tivesse feito isso, talvez muitos de seus homens tivessem voltado. O irmão, irmã, às vezes Deus vai permitir, sabe o quê? O fim de coisas, situações, relacionamentos, valores, para que você, ou quem quer que seja, desperte e avance para novos horizontes que a vida proporciona. Assim, a dona Águia faz com a sua ninhada. Se ela não decretar o fim daquele ninho agradável, os filhotes vão querer ficar a vida toda ali recebendo, a toda hora, comidinha quentinha, e nada de mostrarem quem são e para que vieram. Diz que o ninho ele tem 3 camadas, Primeiramente espinho, depois grama e por fim como que um algodão. E com o tempo, a dona Águia, a mãe Águia, percebendo o comodismo dos filhotes, ela começa a tirar a primeira camada, o algodão. Os filhotes não gostam não, começam a chiar. Ei, dona mãe, a senhora está ficando doida? A senhora está endemoniada? Que negócio é esse? A filhotada fica invocada. Acontece mesmo com você de repente, quando percebe que alguma coisa está sendo tirada, você até diz: é o diabo, é isso, é aquilo, é macumba que fizeram para mim. Então onde já se viu? Mas se a filhotada não se dispor a voar, a fazer aquilo que podem, logo a mãe águia começa a tirar o quê? A grama. E aí começa a surgir o quê? Pontas e espinhos de todos os lados ali no ninho. E aí não tem outra solução a não ser cair fora. Não dá mais para ficar nesse ninho. Essa nossa mãe está doida, onde já se viu fazer uma coisa dessa? Perdeu o equilíbrio. Não. A mãe um dia passou por isso também. Ela foi filhote, aprendeu a voar, porque a sua mamãe tomou uma atitude certamente igual. Ei, talvez você esteja dizendo: tem tanto espinho na minha vida, está difícil, está complicado, estou sentindo tanta pontada, coisa me agredindo de um lado, estou olhando para todos os lados, só problemas, dificuldades e lutas. Mas certamente é hora de você decretar o fim daquela era do ninho e esboçar na sua vida passos vitoriosos, ir em busca daquilo que Deus projetou para a sua vida.
A história dos vencedores é cheia disso. Gente que perdeu, gente que quebrou, gente que caiu, gente que foi traída, mas gente que, sobretudo, venceu. Com Jesus, como já disse aqui, com ele foi assim, mas ele terminou dizendo: eu venci o mundo. Ei, não fique triste, não desista. Essa perda é o começo de grandes ganhos, maravilhosas conquistas e tremendas vitórias. Está aí, Salmo 39, verso 4. Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Medite nesse salmo hoje, mastigue bem ele, e você vai tirar muitas outras conclusões daquilo que na sua vida precisa de um fim, para que venham grandes e maravilhosos começos de bênçãos, vitórias, experiências, sabe? Aquilo que você realmente precisa para a sua vida ficar muito melhor.